Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer para continuar a caça contra o Palmeiras, que nesse momento é o líder do Brasileirão. A gente vai analisar aqui os comentaristas comparando o Flamengo com o São Paulo, e também Vene Casagrande falando sobre uma proposta que saiu na ESPN da Holanda sobre Memphis Depay. O Flamengo querendo Memphis Depay, que história é essa? E tem também o anúncio que o BAP vai fazer amanhã. Será que o Thiago Almada vem? João Guilherme falou sobre isso também. Chega aqui, dá aquela moral, deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Créditos, canal ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, pilhado. Bora para as notícias do Flamengo. Olha, vamos dar uma olhada nos jogos deste final de semana no Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado temos estes 3 confrontos: Atlético Paranaense e Internacional, Santos e Chapecoense e Vasco e Mirassol. No domingo é rodada cheia, hein? Cruzeiro e Botafogo, ó, cada jogo legal. Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Bragantino e Coritiba, Grêmio e Fluminense no encontro tricolor, Flamengo e São Paulo, Remo e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos começar falando sobre o jogo do Maracanã. O Flamengo, na busca, na caça ao líder Palmeiras, recebe o São Paulo, que vem despencando na tabela de classificação. As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Neste domingo, Campeonato Brasileiro, 18h30, Maracanã, Flamengo e São Paulo. Jogo que abre o retorno para as duas equipes. Flamengo, segundo colocado, 37 pontos, a 7 do Palmeiras, embora tenha um jogo a menos, e o São Paulo, 12º colocado, 25 pontos, um duelo um tanto quanto de extremos. O Flamengo venceu bem a Chapecoense no retorno após a Copa do Mundo, 4-0 fora de casa, foi muito bem. Já o São Paulo perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense. Fica com a preocupação também ali da questão da zona de rebaixamento. Expectativa do Leonardo Jardim é que possa ter de volta Lucas Paquetá. Teve uma lesão muscular durante a disputa da Copa do Mundo, vem se recuperando bem, então tem uma possibilidade de estar entre os relacionados. Léo Ortiz ainda trabalha para se recuperar um pouco mais de uma lesão, assim como o Luiz Araújo. Possível também que o Arrascaeta ganhe mais minutos, voltou depois de quase 3 meses contra a Chapecoense. Foram 30 minutos basicamente em campo, então tem essa possibilidade. Promessa de casa cheia no Maracanã, 18h30 neste domingo. O São Paulo, por sua vez, como eu disse, situação mais complicada, está de olho ali para baixo para não encostar na zona de rebaixamento, tem 4 pontos a mais. Além disso, não vai ter Rafael Tolói, sofreu uma lesão muscular, possibilidade de que o Sabino volte recuperado de lesão para a defesa. Se não for o caso, o garoto Osório vai para o campo no Maracanã. São Paulo de Dorival Júnior, Flamengo de Leonardo Jardim. Promete bastante, 18h30 neste domingo aqui no Rio de Janeiro. Boa, Pedro, muito obrigado. Flamengo e São Paulo nos últimos jogos no Brasileirão. Olha só, momentos opostos realmente, e a gente vê aí, Flamengo com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Olham no espelho os números. O São Paulo é totalmente o oposto. 1 vitória apenas e 6 derrotas. Um aproveitamento de 18% do tricolor contra 74% do Flamengo, que marcou 19 gols, sofreu 7, portanto aí 12 gols de saldo. O São Paulo tem menos 6 de saldo. É muita diferença. Olhando assim, temos um favorito. O Flamengo que ainda está à espera de reforços, né? Fala-se muito da repatriação, ou trazendo de volta ao Brasil o Almada, perseguindo o Palmeiras, enquanto o São Paulo, que trocou de técnico, né? Vamos lembrar, o Roger saiu, chegou o Dorival, já está no 3º técnico, né? Mas segue em queda livre na tabela, Rafa. O São Paulo tem problemas sérios em relação a encontrar uma formação, buscar uma regularidade. Alguns jogadores performando muito abaixo daquilo que devem performar. O último jogo contra o Atlético Paranaense foi sintomático. O São Paulo merecia vencer a partida porque jogou melhor que o adversário, mas durante 15 minutos em que o Atlético foi melhor, conseguiu virar o jogo e o São Paulo não conseguiu retornar até um mínimo de padrão para poder ter competitividade e buscar reagir na própria partida. Alguns jogadores individualmente muito abaixo daquilo que podem
render. É o caso do Caleri, o próprio Luciano voltou a não viver os seus melhores dias, uma dependência grande do Marcos Antônio, que não está 100% fisicamente, e eu estou trazendo os elementos do São Paulo para poder corroborar a tese de que o Flamengo entra em campo nesse domingo no Maracanã contra o São Paulo com a condição de franco favorito. Apesar de não ter ainda todo o elenco à disposição, são tantas as peças de qualidade que servem ao técnico Leonardo Jardim, que mesmo com alguns desfalques, o Flamengo segue sendo muito poderoso, né? E com capacidade de preencher bem todos os espaços do campo, a defesa, o meio e o ataque. A fase técnica do Samuel Lino é muito boa. Essa intertemporada que o Flamengo fez, principalmente aquela fase lá em Portugal, ela foi bem interessante, vantajosa para o treinador observar algumas mudanças necessárias, e o Samuel Lino tem feito a função do Arrascaeta com muita qualidade, trazendo mais velocidade na construção, trazendo dinamismo com a sua movimentação sincronizada e sem a bola, coisas que o Arrascaeta faz muito bem, mas que em função de questões físicas, muitas lesões, em 26 não conseguiu fazer da mesma forma que fez em 2025. Por isso que eu acho até que nesse jogo a tendência é que ele continue como opção no banco de reservas e seja colocado aos poucos no time titular do Flamengo. Nas demais posições, não imagino muitas mudanças na escalação do Leonardo Jardim. Ele tem algumas possibilidades de variação. O Gonçalo Plata, por exemplo, que segundo o próprio Flamengo, saiu no jogo contra a Chapecoense porque sentiu um pouco o gramado, e em princípio não preocupa, mas pode ser que tenha perdido essa condição de ser titular, jogar desde o início, para o Lohan, que tem feito bons jogos, tem mostrado serviço quando joga pelo Flamengo, aparentemente com a cabeça um pouco mais no lugar, com mais foco, e isso é um acréscimo técnico ao Flamengo, porque o Lohan tem muito talento e parece estar realmente de volta em uma condição de competir, de ajudar o Flamengo a ser bastante poderoso na sequência da temporada 2026. Existem várias formas de você atribuir o favoritismo ao Flamengo no jogo desse domingo, mas eu acho que as diferenças técnicas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, por si só, já explicam, já sustentam esse rótulo de favorito que o Flamengo carrega para esse clássico nacional. O São Paulo vai ter que ser reativo, e eu acho que o Dorival precisará mudar, acima de tudo, a proposta de jogo. Um time com 2 homens abertos, um time mais exposto, pode não ser inteligente para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O São Paulo vai ter que ser mais reativo, porque naturalmente, quando joga no Maracanã, o Flamengo já é um time que toma iniciativa. O São Paulo vai ter que ter a inteligência para explorar os momentos cruciais do jogo e que o espaço surgir para poder encaixar bons contra-ataques. Apesar da diferença que existe entre os dois times, sabemos que o São Paulo tem um histórico recente favorável até em jogos contra o Flamengo. É um time que costuma enfrentar bem o Flamengo. Por isso tem tudo para ser um baita clássico, Edu. Porque a imprensa holandesa dizendo que o Flamengo fez uma proposta para contratar Memphis Depay, que tem futuro incerto, contrato acabando agora em julho, e ainda não acertou sua renovação de contrato com o Corinthians. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo para saber se procede essa informação, se de fato o Flamengo fez alguma proposta ou pensa na contratação de Memphis Depay, e vamos trazer no vídeo de agora. Vou também trazer declaração de Thiago Escuro, dirigente do Mônaco, sobre a possibilidade de tentar a contratação de Pulgar. Já havia dito no último vídeo. Agora vou trazer uma declaração em on do diretor do clube francês. Eu já havia dito no último vídeo que o Mônaco não pensava na contratação de Pulgar, que eu tinha conversado com pessoas do Mônaco e tal, mas agora eu vou trazer declaração do Thiago Escuro, que é o diretor do Mônaco, brasileiro. E na boa, assim, quem conhece o trabalho do Thiago Escuro desde os tempos de Red Bull Bragantino, dificilmente acreditaria que de fato ele tentaria a contratação do Pulgar. Só que agora é uma declaração dele, ele dizendo que não procede, que em nenhum momento tentou a contratação de Pulgar e que não vai tentar. Em nenhum momento Felipe Luiz indicou o nome de Pulgar. Inclusive, o Thiago Escuro entrou em contato com o José Boto, diretor do Flamengo, para informar, não procede essa informação. Nós não estamos pensando na contratação de Eric Pulgar, beleza? Então é isso. Não tem nada em relação a Eric Pulgar indo para o Mônaco. Eu acredito que isso possa ser, entre aspas, uma cavada para valorizar o Eric Pulgar, tendo em vista que a multa rescisória dele caiu. Cavada de quem? É só você pensar um pouquinho, né? Só você pensar um pouquinho. Inclusive, essa notícia saiu da imprensa chilena. Vai pensando, vai colocando as peças no lugar que você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Agora, mais uma informação saindo lá no exterior, mais precisamente na imprensa holandesa. O
parceiro Alexandre Matos me mandou um link de uma matéria da ESPN da Holanda e ele mandou aqui: bom dia, ESPN da Holanda trazendo que o Flamengo fez uma proposta pelo Memphis Depay. Eu simplesmente encaminhei as duas mensagens que esse parceiro, Alexandre Matos, torcedor do Flamengo, fanático inclusive, gente boa, um abraço para ele, ele assiste aos vídeos aqui. Eu só encaminhei para uma pessoa do Flamengo, perguntei: isso procede? Bom dia, desculpa a hora, mas eu queria saber se procede. A pessoa simplesmente respondeu: não procede e não pensamos na contratação de Memphis Depay. Bom, não é verdade. Eu acredito que seja mais uma cavada. Por quê? Porque o Memphis Depay está com um futuro incerto no Corinthians. Há uma batalha danada lá, cada um pede uma coisa, o Corinthians devendo milhões a ele. Então, assim, futuro incerto, e a gente sabe que o Memphis Depay já foi oferecido ao Flamengo antes de ele fechar com o Corinthians. Bruno Spindel era o diretor executivo na ocasião, e na ocasião o Flamengo não quis por conta dos valores altíssimos. E aí o Corinthians foi, contratou. Falar nisso, gente, vem cá, eu entendo a imprensa cair em cima do Botafogo por não ter vendido o Danilo ao Palmeiras, é um valor altíssimo. Mas vem cá, as mesmas pessoas não vão falar do Corinthians, com 3 transferban, devendo milhões ao Memphis Depay, trabalhando para renovar o contrato dele e também recusando propostas para jogadores saírem. Ninguém vai falar do Santos, com transferban, o Neymar no elenco, custando milhões e devendo milhões ao Neymar. Ninguém vai falar de São Paulo, o mesmo São Paulo que recusou uma baita proposta do Flamengo pelo Marcos Antônio e agora entrou no transferban por conta de uma dívida em relação ao próprio Marcos Antônio, da compra junto ao Lazio. Ninguém vai falar isso? Pois é, então o Corinthians está nessa. Eu juntei um assunto no outro, peço desculpa, porque é a verdade, ninguém fala sobre isso, só fala do futebol carioca. Cara, o futebol carioca vai bem, hein? Flamengo, Fluminense estão lá em cima nas cabeças, Libertadores, tá bom? Botafogo, embora não esteja vivendo seu grande momento, tá ali no meio de tabela ainda, disputando o Sul-Americano. O pior é o Vasco, de verdade. Mas e aí? Ninguém vai falar dos clubes de São Paulo mesmo, não? É só da imprensa carioca, é só do futebol carioca? Essa é a pergunta da galera. Almada vem para o Flamengo? Almada vem ou não vem? Vem! Vai chegar ao Flamengo? A resposta é: não sei. Sabe por quê? Porque não tem nada definido. Eles estão conversando, o José Boto já admitiu, há uma conversa entre Flamengo e Almada. Então, há uma conversa, há uma tentativa de acerto. Isso é um fato. Eles estão conversando, estão trocando ideias. Atlético de Madrid e Flamengo têm uma boa relação, né? Já fizeram muitos negócios e tal. O jogador está olhando com bons olhos o projeto do Flamengo, legal, beleza. Mas dizer se ele vem ou não, aí é uma outra história. Porque eles estão negociando, estão conversando. Só dá para dizer que vem mesmo na hora que o cara assinar o contrato. Quando ele assinar o contrato, aí essa resposta será dada. Porque enquanto não... Você vê aí, ó, a torcida do Palmeiras estava toda animada. O Danilo já é do Palmeiras, ele quer jogar no Palmeiras. A Leila estava toda animada, o Danilo e tal. O Danilo não vai ao Palmeiras. Muita gente já dizia que estava certo o Danilo no Palmeiras. O Danilo foi para o Palmeiras? Não foi. Danilo, ou ele vai ficar no Botafogo, no futebol brasileiro, ou ele vai ser vendido para fora. O Zenit da Rússia tem interesse nele. Ele não quer jogar no Zenit. Então, tá vendo? Só dá para dizer, ele vem quando assinar o contrato. Até lá, não tem como dizer. Então, é uma pergunta que não tem resposta no momento. Estão conversando, estão negociando, existe o interesse, maravilha. Quanto tempo de contrato, salário, onde é que eu vou morar, Flamengo, Atlético de Madrid, paga tanto, em tantas vezes, tudo isso sendo conversado e tal. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, enquanto não assinar, não tem nada. Então, essa é a resposta. Não sabemos. Vamos aguardar os acontecimentos. Só dá para falar quando assinar, ok? Quando assinar, aí saberemos, o Flamengo vai divulgar e por aí vai. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Beleza, pessoal? É isso aí, né? Outra situação que está deixando a nação rubro-negra em polvorosa é a situação do Pulgar, né, que está sendo noticiado que o Felipe Luiz
falou com o Pulgar e pediu a contratação do Pulgar. Gente, isso aí é perfeitamente normal, né? O Felipe trabalhou com muitos jogadores do Flamengo aqui, gosta de muitos jogadores do Flamengo, então ele está olhando lá a equipe do Mônaco e está vendo as necessidades dele, então ele indicar alguém que ele conhece é algo perfeitamente normal. Quantas vezes você, no seu mercado de trabalho aí, você não indicou para um trabalho alguém que você conhece e gosta do trabalho dele? É isso? Quantas vezes aconteceu isso? Ou alguém te indicou, conheço o fulano, gosto do trabalho dele, vou indicar. É isso, é normal. Mas entra a mesma situação do Almada. Ele vai? Não se sabe. Não se sabe. Depende de uma série de coisas aí, né? Proposta, pagar multa, não pagar multa, aquela coisa toda, o jogador querer ir, o jogador querer ficar. Então é isso, vamos com calma, paciência, que vai dar tudo certo. Beleza? O presidente do Flamengo, BAP, amanhã, antes do jogo Flamengo e São Paulo, vai fazer um anúncio na sala de imprensa do Maracanã, às 4h45. É claro, já tem um baita mistério aí no ar, e aí o torcedor já está supondo várias coisas aí nas redes sociais, porque muito se fala em Almada, que a negociação está muito bem encaminhada, mas ainda não está fechada. Então, claro que o torcedor vai pensar nesse momento que pode ser o anúncio do Almada. Agora, a informação que se tinha é que o staff do Almada estava vindo para o Rio de Janeiro para ter reuniões com o Flamengo. Agora, o presidente fazendo um anúncio surpresa, misterioso, antes do jogo da volta do Flamengo para o Maracanã, depois da Copa do Mundo, claro que gera aí muita ansiedade, muita expectativa por parte do torcedor, e a grande maioria está achando que vai anunciar a contratação do Almada. Mas, é claro, ninguém sabe o que vai acontecer, pode até ser uma estratégia de marketing do Flamengo para anunciar alguma outra coisa. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo, então Mengão em preparação para a partida contra o São Paulo. Ó, vamos fazer o seguinte, você já tem o seu palpite para a partida entre Flamengo e São Paulo? Escreve aqui embaixo nos comentários, vai rapidinho, deixe nos comentários o seu palpite. Quero ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar meu palpite aqui, pra mim vai dar Flamengo 2, São Paulo 0. E o Mengão continua na caça da liderança do Brasileirão. Agora, vamos ficar de olho na partida do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele tem a sua partida contra o Atlético Mineiro. Torcer aí para um tropeço do Palmeiras e o Flamengo conseguir assim e alcançando os seus objetivos. Olha, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, tem um botão de hypar o vídeo, dá aquela moral, hype o vídeo e também se inscreva no canal pra gente chegar logo aos 400 mil inscritos, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.